Bem, gente, é um prazer estarmos aqui hoje. O Conexão Imob tem a honra de estar aqui com a Maíra Chagas. Ela é expert em contabilidade. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre tributação, Estados Unidos, Brasil, muitas dúvidas que todos nós possuímos na hora de adquirir um imóvel. Mas eu vou deixar que ela mesmo se apresente, porque o currículo dela é imenso. E quem sou eu para falar dessa pessoa, além de ser uma pessoa linda por dentro, por fora também, e tem um conhecimento assim impecável. Vamos então falar com a Maíra Chagas. Obrigada, Maíra. Obrigada, Rô. Obrigada pelo convite. Vocês são parceiros muito queridos. Assim, a gente vem construindo um relacionamento de bastante confiança e trazendo credibilidade para nossa rede, né? Que é o que é mais importante. Bom, não tenho um currículo tão extenso assim, mas eu me chamo Maíra Chagas. Sou contadora no Brasil e nos Estados Unidos. Entre Brasil e Estados Unidos, tenho aí 16 anos de experiência e de construção, né, de toda a minha trajetória profissional. Eu sei que não parece, mas eu já tenho algum tempo nessa área. E exclusivamente nessa ponte Brasil-Estados Unidos, vai estar agora em junho, 8 anos. E só foi possível, eu sempre falo, né? Eu tenho muito orgulho. Primeiro, eu sou muito bairrista, como fala, né? Muito orgulho de ser brasileira e muito orgulho de ser recifense. Sou natural do Recife. Então, eu sempre trago isso muito intrínseco em mim, que eu só me fiz contadora nos Estados Unidos por conta da minha formação Brasil. Isso me deu muita oportunidade e uma base muito forte, né? Quando a gente fala de Brasil tributariamente, a gente está falando de uns dos países com uma legislação tributária mais complexa do mundo. Então, isso só foi possível, foi essa base que me tornou forte aqui no território americano. Então, validei meu diploma aqui e atuo nessa ponte, porque eu vi realmente uma oportunidade de trazer uma clareza no que tange os dois países, né? Porque no final a gente sempre vai ter alguém em comum, que é o contribuinte, seja o investidor, seja o que é residente nos dois países. Então a gente realmente precisa cada vez mais ter essa multitarefa, né? Essas multifunções que precisamos tanto, e ainda mais que o Brasil está sempre trazendo uma novidade. Sempre trazendo uma novidade, sempre trazendo uma alteração. Então, eu fico aí nessa ponte, trazendo essa conexão, essa clareza entre os dois países, o que tem de informação, o que eu preciso informar em um, o que eu preciso informar em outro. Então, eu espero que eu consiga trazer muita clareza para todo mundo que estiver assistindo. Certamente isso vai trazer muita clareza. E desde já, quem quiser fazer uma pergunta depois, pode fazer pergunta. Maíra, qual é o questionamento que os brasileiros mais fazem para você na hora de adquirir um imóvel no exterior, ou abrir uma conta no exterior, abrir uma empresa? O que você pode ajudar para essas pessoas que têm essas dúvidas? A pergunta número 1 no ranking é: vou mandar dinheiro para os Estados Unidos, o que eu pago de imposto? Nada. O fato de você enviar qualquer tipo de remessa financeira para os Estados Unidos, aqui em solo americano, não vai te gerar nenhuma obrigatoriedade fiscal. A simples remessa. Você é um estrangeiro que está remetendo financeiro, um aporte financeiro para qualquer tipo de instrumento aqui nos Estados Unidos, seja financeiro, seja conta bancária, seja imobilizado. Então, a tratativa sempre vai ser no seu país onde você é residente fiscal. Então, a gente falando de Brasil, o Brasil tem o imposto sobre a operação financeira e esse valor que você está remetendo possivelmente já foi um valor que já teve a tributação realizada dentro do seu imposto de renda, ou se foi através de uma empresa, já agora a tributação de distribuição de lucro já é pago. Então, para os Estados Unidos é zero tributação. Você não vai ter nenhuma obrigação ainda nos Estados Unidos. Então, essa é a pergunta número 1, normalmente que surge aí, né? Tá, se eu quiser mandar 1 milhão, se eu quiser mandar $1, 1 milhão, 10 milhões, a tratativa é a mesma. O que acontece é que a partir da remessa única acima de $1 milhão, você precisa fazer um formulário específico, enviar para o IRS antes de remeter a remessa, que é para ele fazer toda a tratativa, o FinCEN e o IRS. O IRS é a sigla da Receita Federal Americana.
Então, vocês vão me ouvir muito falar esse termo IRS, tá? É International Revenue Service. Então, essa é a sigla da Receita Federal Americana. Então, e o FinCEN é como se fosse o nosso banco central. Ele é um pouquinho mais potente porque ele é um órgão federal e ele também faz algumas investigações em outros países no qual os Estados Unidos têm algum tipo de correlação. E eles obrigam você, nessas remessas acima de $1 milhão, a partir de 1 milhão e 1, na verdade, você preencher um formulário, pagar uma tarifa, mas não chega a ser um tributo, né? Não é um percentual em cima do valor a ser remetido. É uma taxa que está reportada direto dentro do site da Receita Federal Americana. E aí você preenche isso, eles liberam, você pode mandar sua remessa. Então, abaixo disso, pode enviar tranquilamente os valores. O que a gente tem que trazer, e aí a gente vai trazer essas informações ao decorrer do que a gente for conversando, é em que momento eu abro empresa? Em que momento eu abro um offshore? Em que momento eu tenho que me preocupar? Né? Como eu tributo a rentabilidade desse valor? E aí, cada instrumento que você decidir colocar esse valor vai te trazer uma especificação, né? Entendi. E qual é outra pergunta que os brasileiros mais fazem para você? Outra, além dessa. Quanto eu pago de imposto sobre o meu aluguel? E esse é engraçado, porque a gente não tem imposto sobre receita bruta de nenhum tipo de atividade, né? Então, a apuração do imposto aqui, basicamente, são tudo sobre lucro real. E quando a gente fala sobre lucro real aí no Brasil, a gente está falando de um tipo de tributação. O termo lucro real aqui é um termo utilizado para que você realmente, a realidade da sua empresa. Então, você vai ter sua receita bruta de aluguel, todas as despesas atreladas a ela, e no final você vai ter seu lucro, que vai ser a sua base de pagamento de impostos. Aí, a partir daí, tem as alíquotas que são tributáveis. Então, a pergunta 2 é, eu pago quanto de imposto sobre o aluguel? Aí eu falo, depende do lucro. E se não tiver lucro, não paga nada. Por quê? Porque é o correto, né? Essa questão de lucro, de tributação sobre presunção, ela é muito injusta na realidade, né? Então, basicamente, essa é a pergunta número 2. Então, assim, eu tenho a intenção de adquirir um imóvel no exterior, aí nos Estados Unidos. Eu vou alugar o meu imóvel. Então, eu não vou pagar... Em qualquer estado isso acontece, aí dentro dos Estados Unidos, ou depende do estado? Qualquer estado, a apuração é lucro real. Então, você vai ter a esfera federal e a esfera estadual. A tendência é sempre o quê? A gente trazer o cliente para abrir a empresa em estados que tragam mais vantagens tributárias, obviamente, né? Tem alguns estados que é o top, sei lá, 5 dos 50 estados americanos sobre tributação. Então, Califórnia é um, Nova York também, Massachusetts também. Então, são estados que têm impostos bem altos. Somando a esfera federal e a estadual, podem chegar a um total sobre a renda de 53%. Então, assim, é bastante, né? Então, a tributação sobre uma operação de locação de imóveis, ela vai ser sempre pelo lucro da operação, independente do estado, tá? Agora, cada estado tem a sua alíquota. Então, para o estado da Flórida, que a gente tem que puxar a sardinha para o nosso estado, ele não tem imposto estadual na pessoa física, nem sobre as LLCs. São isentos. Então, você vai pagar só na esfera federal, se houver lucro. Entendi. Tem uma pergunta aqui. Posso fazer a pergunta do chat? Pode. Só que não está com o nome, está como Karaokê 2000. Como funciona a declaração de patrimônio e renda para brasileiros que possuem imóveis ou empresas nos Estados Unidos? Essa pergunta, talvez ela esteja falando em relação ao Brasil, será? Porque assim, ó, eu vou tentar responder nas duas esferas, tá? Nos Estados Unidos, o brasileiro, ele não tem nenhum tipo de obrigação de declarar bens, tá? Na verdade, os Estados Unidos não têm declaração de bens, eles só têm declaração de renda ou saldo financeiro.
certo? Então, o que acontece? A declaração, para quem é investidor, é uma declaração de não residente e ele só tem a obrigação de declarar o que ele oferiu de renda dentro dos Estados Unidos. Então, a obrigação dele é só territorial, tá? Falando de Brasil, sempre o brasileiro vai ter que imputar na declaração do Brasil, lá no campus de bens no exterior, o equivalente ao capital integralizado na empresa ou imóvel, se for na pessoa física, tá? Se esse imóvel estiver na empresa, você vai colocar a informação da empresa e o valor do capital integralizado da empresa. Se esse imóvel estiver na pessoa física, você coloca o valor integrado do imóvel lá e a conversão de acordo com a Receita Federal Brasileira, tá? Então, basicamente, a gente está tendo dois cenários. O que o brasileiro tem de obrigação no Brasil e o que o brasileiro investidor dos Estados Unidos tem de obrigação nos Estados Unidos. Então, vamos supor que esse brasileiro tenha esse imóvel, mas ele não alugue, seja para uso da família. Ele não tem nenhuma declaração a ser feita nos Estados Unidos, porque a gente não tem declaração de bens, nem para os residentes, muito menos para os não residentes. Maíra? Oi, tá me ouvindo? Não, porque travou um pouco a imagem. Eu não sei se a Karaokê 2000 entendeu, mas se ela quiser, se foi isso mesmo a pergunta, por favor, escreva, porque eu não sei. Tá bom? A Roberta Coelho está perguntando assim: na tributação, posso utilizar as minhas viagens aos Estados Unidos como passagem aérea, aluguel de carro e outros para deduzir no imposto? Apenas se você for sócia de uma empresa. Se você tiver um imóvel na pessoa física, isso não é possível. Mas se você tiver um imóvel na pessoa jurídica e você for sócia dessa empresa, é possível sim. Passagem aérea, alimentação e transporte. O transporte está incluso tudo. Aluguel de carro, combustível, Uber, táxi. Agora, um ponto importante. A Receita menciona que 7 dias são suficientes para tratar de business. Ou seja, se você faz essa viagem com mais de 7 dias, não tem problema. Você me passa o valor integral dessas despesas, o rateio proporcional a ser possível de colocar dentro da declaração. Outro ponto, não tem limite de quantas vezes eu vou viajar e vou poder deduzir. Isso não tem informando. Então, todas as despesas, a gente só vai tendo um pouco de coerência, né? Porque às vezes o cliente dá uma exagerada um pouco e algumas coisas, e aí eu vou sempre moldando um pouco dentro da realidade do negócio. Então, veja se eu entendi. Eu tenho uma empresa, eu preciso fazer umas 20 viagens para os Estados Unidos. Não tem problema algum. O bom seria obedecer o prazo dos 7 dias. Exatamente. Mesmo que você ultrapasse. Se eu ultrapassar essa data, você vai fazer uma média para que possa englobar os 7 dias. Correto? Exatamente, correto. Entendi. Olha, estou ficando expert com você, hein? Tem uma pergunta aqui da Daniele Guilherme. Na sua visão como contadora, qual é o maior erro que os brasileiros cometem quando começam a investir ou empreender nos Estados Unidos sem entender a diferença da tributação entre Brasil e Estados Unidos? Então, Rô, isso é uma pergunta importante. O mercado americano ele é muito dinâmico e ele flui com muita tranquilidade e facilidade. Isso às vezes é confundido. Excelente pergunta. Foi quem que fez? Daniele. Excelente pergunta, Daniela. Isso é muito confundido pela falta de organização, estruturação, compliance, né? Então, isso traz muita confusão no entendimento. Então, o primeiro erro que eu percebo, falta de estrutura e planejamento, tá? Isso é muito comum. Meu amigo disse que é muito simples, entrei no site da Flórida, fui lá e abri minha empresa. Realmente, é bem simples. Mas você sabe qual a implicância que você vai ter se você precisa de uma licença? O tipo de empresa que você abriu realmente é adequado para a sua condição hoje? Por quê? Por que isso é importante? Porque os Estados Unidos não é só simples abrir uma empresa. A condição imigratória do sócio de uma empresa, ela influi integralmente em como isso vai impactar tributariamente, tanto para a empresa quanto para os sócios.
Então, falta de planejamento, falta de estrutura, de informação, de entender que nem sempre o cenário do amigo ou o cenário que está no YouTube é o cenário para todos. Tudo isso é individual. Cada um tem que trazer. Claro que em dado momento a gente tem algumas questões incomuns, né? Entre amigos, entre casos que estão sendo expostos em casos de questões que a gente vê, muitos profissionais trazem e se posicionam muito bem nas redes e trazem algumas informações, só que a gente sempre tem um pormenor. Então, por exemplo, eu posso abrir uma empresa comigo sem me preocupar com a minha sucessão se eu não tiver filhos. Mas você, por exemplo, se você tiver filhos, você não pode criar uma empresa e não entender qual o impacto que isso vai trazer se você faltar. Entende? Então, são coisas que você só vai conseguir trazer clareza e a estrutura ideal se você tiver uma troca, no mínimo, de algumas informações. Então, nem sempre entender a diferença entre Brasil e Estados Unidos vai ser o ponto. Eu acho que isso aí é um ponto um pouco mais sofisticado de entendimento, né? É um pouco mais aprofundado. Acho que a superficial, básico, assim, é o planejamento, é estruturar e organizar o que é para você. É muito bom isso, Meira, porque quando você tem toda uma consultoria prévia, isso vai ajudar o cliente a ter um direcionamento realmente. Não adianta ir na emoção, né? E o seu papel depois é ajudar o cliente, após ele ter toda essa orientação anterior, você vai ajudar lá a estruturar o que ele realmente quer e o que é melhor para ele. Por exemplo, eu não vou citar nome, nós tivemos uma reunião esses dias onde o cliente queria abrir a empresa na Califórnia, você lembra? E você falou, por que Califórnia? Aí o cliente falou, porque eu tenho pessoas amigas que moram lá. E você sabiamente, você não falou para ele, não seria bom fazer na Califórnia, porque lá a tributação é muito alta, tem a tributação estadual, federal. Então você falou para ele, olha, mas você já pensou na Flórida? Porque né? Então, você apenas abriu o olhar do cliente, isso é muito bom. Então, parabéns pela sua explicação. Eu estou aprendendo tudinho. E não só isso também, Rô. Como aqui tem a questão imigratória, eu tenho vários casos de clientes que iniciam sua relação com os Estados Unidos através do investimento ou abertura de uma simples conta, né? Começa a dolarizar, depois o segundo passo, compra um imóvel, e aí surge a necessidade, o desejo e a necessidade de imigração, de mudança. Então, isso também muda completamente a maneira que eu estruturo para ele, a maneira que ele vai ser passado a tributar. Aí ele passa a se preocupar, e sim faz diferença ter entendimento na tributação Brasil e Estados Unidos, porque vai impactar nos dois países, ele vai manter residência nos dois ou em um só. Como é que a gente faz a reestruturação? Ele ainda vai manter algum vínculo financeiro e patrimonial com o Brasil? Não vai? Então, são tantos fatores que a gente tem que olhar que, assim, às vezes, em grande maioria, na verdade, a porta de entrada é a abertura de uma conta, é adquirir um imóvel, mas a gente, ao decorrer, as necessidades das pessoas e das empresas, elas mudam o tempo todo, né? Então, a gente tem que estar sempre atento e ajustando essas necessidades. É verdade. Tem uma outra pergunta aqui, da Imóveis Galves. Na prática, o que muda na tributação entre comprar um imóvel no nome da pessoa física ou através de empresa nos Estados Unidos? Você já respondeu, né? Não, eu adoro isso, porque teve um cliente que perguntou, eu explicando para ele, e aí ele perguntou, e qual a desvantagem? Eu falei para ele, nossa, essa pergunta, eu fiquei sem resposta, assim. Acontece pouco eu ficar sem saber o que responder, porque não tem. Para o investidor, não tenho. Basicamente, eu tenho duas preocupações imóveis. Como foi o nome da pessoa, Rô? Foi a Cida, da Imóveis Galves. Eu tenho praticamente duas portas de saída para eu mostrar para o cliente, falar para ele assim, ó, você tem isso e isso aqui para tomar decisão. A primeira, a gente tem uma lei nos Estados Unidos chamada FIRPTA. O que ela é? Ela foi feita para o investidor estrangeiro, seja ele pessoa física ou jurídica.
esse estrangeiro comprou um imóvel de titularidade, tá? Hoje, hipoteticamente, por 100 mil dólares. Amanhã, nossa, tive uma oportunidade, vou vender por 200. Teve um ganho de 100, certo? Então, o ganho é 100. Só que essa lei, o que é que essa lei diz? Que todo estrangeiro que se desfazer de qualquer ativo nos Estados Unidos precisa reter na fonte, no momento da venda, 15% sobre o valor bruto, independente se teve ganho ou não. Então, o que eu estou querendo falar na prática? Desse ganho de 100, você deveria, e é o devido, o correto, conforme a legislação, 15% sobre os 100, que é o ganho. Só que a lei, por você ser estrangeiro, vai fazer o seguinte: no momento da assinatura, além da redução de todas as taxas, você vai receber esse valor menos 15% dos 200 mil. Nossa, Maíra, mas é uma retenção prévia, é uma garantia dos Estados Unidos que esse estrangeiro não vai pegar o valor dessa venda e vai embora para o seu país, que era o que acontecia, por isso ela foi criada. A gente tem como fazer um processo de recuperação, só que o tempo médio entre esse acontecimento e até a data final do reembolso da diferença é um processo que a gente faz, leva de 2 a 3 anos, na pandemia aí ficou 4 anos, e o valor não vem corrigido. Então, me falem, para o investidor, um dinheiro que não está nem em renda fixa, rendendo 3% ao ano, dinheiro parado é dinheiro o quê? Perdido, né? Então, além de você ficar descapitalizado, você vai ter um valor retido por todo esse período e não vai ter nenhum tipo de ganho. Então, esse é a ponta de partida assim, na tomada de decisão do investidor de fazer entre físico e jurídico. A gente também tem um outro ponto, que é o imposto de sucessão. É um assunto delicado, eu sempre falo que sou sempre a responsável por trazer essa informação. Eu acho que depois da pandemia as pessoas começaram a se preocupar mais com isso e entender que a vida ela é um sopro, então qualquer coisa pode acontecer. Claro que todos nós queremos viver o máximo que a gente conseguir, né, com saúde, mas acontece o tempo todo. O que é que acontece com esse investidor se ele compra na pessoa física e falece? 40% de imposto sobre o valor de mercado no momento do falecimento. Exatamente. Mesmo você não sendo contribuinte nos Estados Unidos, o seu patrimônio vai estar aqui, território. Então, os seus herdeiros, para ter acesso a esse patrimônio, precisa apurar, pagar, igual no Brasil, inventário. Paga o imposto na frente para poder ter o direito de transferir a titularidade do patrimônio, né? Na verdade, eu falo 40%, mas o imposto é uma alíquota que vai de 18% a 40%. Só que tem um porém. O estrangeiro, né, o investidor estrangeiro nos Estados Unidos, para apuração desse imposto específico, ele tem uma isenção de 60 mil dólares. Tudo que ultrapassa 60 mil dólares vai estar sujeito a uma alíquota que vai de 18 a 40. Só que, na maioria dos casos, a alíquota chega em 32 em 325 mil dólares. Talvez eu de erro aí, tá, pessoal? É muita tabela na minha cabeça. Vejam mais aí, mas é aproximadamente isso. Então, vocês já devem ter ouvido, tem muito material disponível falando o imposto nos Estados Unidos de morte é 40%. De fato, no final, pode chegar até a 40%, dependendo do estado, pode chegar até mais que isso, porque tem a parte estadual também. Mas essas são as duas principais questões bem fortes, eu acho, e suficientes para que vocês entendam que é muito mais vantajoso adquirir esse imóvel por uma empresa e não pela pessoa física. Muito bom, muito bom. Cada vez mais a gente aprende. Tem agora o Bruno, da imobiliária Como Morar Bem. O meu imóvel nos Estados Unidos precisa aparecer em declaração no Brasil? Se sim, em quais? Se estiver, então, vamos lá, ótima pergunta. No Brasil, você tem duas obrigações. A primeira é a declaração de imposto de renda, bens e renda, que o Brasil tem, que é anual, e a gente tem uma segunda, que é a declaração de bens no exterior, que é para quem tem patrimônio acima de $1 milhão, seja de participação societária ou de ativos, especificamente, conta que seja, tá? Então, se você tiver patrimônio abaixo de $1 milhão, você vai precisar fazer apenas a declaração de imposto de renda. E esse imóvel, ele só vai aparecer o imóvel se a titularidade for a pessoa física. Se a titularidade for a pessoa jurídica,
quem aparece é a sua participação na empresa e não a descrição do imóvel, porque o imóvel é um ativo da empresa e quem é o dono da empresa, controlador da empresa, é a pessoa física. Então, quem tem que ser reportado na declaração da pessoa física no Brasil é a empresa. O imóvel só é declarado se tiver na pessoa física. Então, vai colocar, no caso, se for abaixo de 1 milhão, vai colocar o percentual, vai colocar ou melhor, se for empresa, vai colocar o percentual. E o que corresponde o capital que ele mandou para a empresa, né? Agora, se for acima de 1 milhão, além de você colocar na declaração de ajuste anual da pessoa física, você precisa fazer essa segunda declaração, que é a CBE. Então, e acaba pagando, existe então a bitributação? Não, porque a CBE é só informativo, não é apuração, tá? Ela é só informativo. A Daniele tá que tá, hein? Muita gente fala que nos Estados Unidos os impostos são menores. Isso é motivo? Isso é mito ou grande diferença está na forma como o sistema tributário funciona? Está na forma como o sistema tributário funciona. Hoje, a alíquota de uma pessoa física nos Estados Unidos, ela vai de 10% a 37% e a gente não tem faixa de isenção. Qualquer pessoa que recebe um dólar é tributável e precisa fazer a declaração, tá? É passível de realizar a declaração de imposto de renda. Então, não existe nenhum contribuinte isento a realizar a declaração de imposto de renda nos Estados Unidos, ok? O que acontece é que a maneira que é realizado e algumas práticas tributáveis torna realmente o imposto efetivo muito menor frente ao que é praticado no Brasil hoje. Mas a alíquota, se for comparar a alíquota com a alíquota, pessoa física no Brasil chega a 27,5%, aqui chega a 37%, então quase 10% a mais do que no Brasil. E o que você pode acrescentar mais para a gente, Maíra? O que você acha interessante? Já que as perguntas ficaram agora um pouquinho calmas, o que você pode acrescentar para a gente? Peraí. Estão me perguntando se você é presença confirmada no Conexão Imob Belo Horizonte, que nós vamos ter o nosso Conexão Imob em Belo Horizonte, os clientes já estão sabendo. Você foi convidada, não foi? Fui convidada sim, já confirmei minha presença. Ai, que bom, Maíra. Maíra, então, o que você pode acrescentar mais para a gente, para os nossos ouvintes, telespectadores, vamos dizer assim? A primeira coisa que eu falo é, pensou em fazer qualquer movimentação para dolarizar seu patrimônio, o que você tem de disponível, faça. E fazer isso não necessariamente está linkado a comprar um imóvel, a fazer um investimento muito alto. Qualquer pessoa hoje, com essas contas digitais globais, você pode começar a adquirir dólar. Então, assim, educação, agora é muito mais educação financeira do que qualquer coisa. Eu sempre falo para minha filha, para minha sobrinha, que tem uma disponibilidade, dolarize, muda de moeda, vai trazendo o teu patrimônio para uma moeda um pouco mais forte. Infelizmente, o nosso país, a condição econômica dele está muito linkada à política. Então, as coisas mudam muito rápido. Então, o dólar estava 9, 4 e pouco, né? Bastou um vazamento de uma possível ligação entre uma questão que teve aí no Brasil, o dólar foi para mais de 5 e um pouco. Então, assim, a bolsa deu queda. Então, assim, é muito estável, é muita estabilidade. Então, não pensem, né? Eu sei que tem muitas pessoas que precisam dar um passo de cada vez, que são mais conservadores, e tá tudo bem, acho que cada um sabe o passo que necessita para dar. Mas o fato de você comprar dólar, abrir uma conta que seja digital e começar a fazer compra de dólar, isso não vai te trazer nada além de uma confiança. Você vai começar a gerar transformar o seu real numa moeda forte, numa moeda que não tem tanta estabilidade, né? Historicamente, o real frente ao dólar sempre perde valor. O dólar é o dólar há 100 anos, o real nem há 100 anos existe. Então, assim, são coisas, sabe, que a gente vai tendo que ter essa visão e trazer essa clareza. E sentiu confiança? O que eu posso fazer para fazer um investimento nos Estados Unidos?
nossa, a DTB fornece hoje uma base de aliados, de associados, uma rede de apoio que você consegue ter informação de todos os níveis e todos os acessos. Então, a Rô é aí a nossa ponte. Então, a gente consegue trazer informações e clareza. Busquem, né? Solicitem, vejam a informação, vejam e não pensem muito também, porque a oferta aqui é muito grande. Então, você pensou, tá com disponível para fazer o investimento, não fez, você vai dormir amanhã, o dólar já aumentou, ou seja, você já poderia ter mais dólar e não tem, só porque você não tomou a decisão de um dia para o outro. Então, quando a gente está falando dessa instabilidade, às vezes, a gente realmente perde grandes oportunidades, né? Mas, assim, comecem aos poucos, façam o primeiro passo, né? Comecem a ter seus investimentos de dólar. E quando eu estou falando de investimento, novamente, não estou falando de você pegar numa renda fixa, numa bolsa de valores. O simples fato de você comprar $1, você já está investindo o seu real, você já está trazendo um crescimento financeiro para a sua disponibilidade que você tem em real. Então, além disso, é sempre buscar informação, tá? Assim, as redes sociais, elas estão trazendo informações mais rápidas, mas pegue isso e aprofunde com o profissional, né? Pegue a informação que você viu no Reels, viu no YouTube, pegue isso e traga, né? Traga com mais clareza. Isso vai trazer mais clareza para você, com certeza. Mas busque profissionais que vão poder auxiliar e fazer a leitura individual. Muito bom, Maíra. Karaokê 2000, que não colocou o nome aqui, está perguntando, hoje, qual o perfil de investidor brasileiro mais procura imóveis nos Estados Unidos? Renda passiva, proteção patrimonial ou valorização? E como a tributação impacta cada estratégia? Deu para entender? Que eu repito a pergunta? Não, eu entendi. Ela fez várias perguntas dentro de uma só, mas assim, tudo isso acontece, tá? Isso vai muito da necessidade individual, que é o que eu estou trazendo isso, acho que desde que a gente está conversando. Eu tenho muitos clientes que me procuram para estrutura de blindagem patrimonial, tem um cliente que estruturam para ter a renda passiva, tem cliente que procuram para ter as duas, tem cliente que procura para a gente fazer reestruturação societária, né? Proteção societária, que também tem isso, a estabilidade do país também traz muito isso, né? Hoje, um exemplo clássico, quem nunca ouviu falar? A empresa teve um problema, um processo, bloqueou a conta do sócio, pessoa física. O sócio ficou sem conseguir nem comprar um pão na padaria. Então, e esse tipo de estruturação internacional também serve para isso, para trazer um distanciamento, né? Um conforto melhor para quem empreende, para quem é empresário no Brasil, que a gente também tem essa questão. Então, o perfil do investidor brasileiro são todos esses hoje. Eu acho que o brasileiro hoje está buscando muito ter um pouco um piso mais instável, né? Porque hoje no Brasil o que acontece é você dá um passo, não sabe se vai cair, se vai seguir. Então, hoje as pessoas cada vez mais estão buscando dar esse passo com mais estabilidade. Sim, ainda mais que no passado, eu lembro que meu pai teve o valor dele todo bloqueado na época do Plano Collor. Não, e isso, sim, a preocupação das pessoas que passaram por isso e tiveram, de alguma maneira, esse histórico na família, a preocupação é sempre essa. Eu tenho vários clientes que sempre trazem essa história. É verdade. Ó, a Roberta está fazendo uma pergunta. Maíra, na atual configuração política e econômica mundial, o que você pensa que é melhor investir em dólar ou em euro? Então, o que acontece? São moedas muito fortes, tá? É muito mais a questão do que você tem de estratégia, né? O que você tem de oportunidades, né? E o euro, quando a gente fala campo euro, a gente tem vários países. E aí cada país tem a sua regra, cada país tem a sua oportunidade, cada país tem a sua nuance específica, tem a sua especificidade, né? Então, isso varia muito. Eu acho que
o pensamento do brasileiro só em fazer um patrimônio, crescer o seu patrimônio, fazer uma renda e uma moeda mais forte, isso já é suficiente, né? Para mim já é um grande passo, né? Então, para mim isso já é muito forte, como eu estou incentivando aqui a todos. Então, desculpa. Então, acho que muito mais importante de euro-dólar é fazer, independente da moeda, são moedas mais fortes. Agora, a minha opinião, né, profissional, é que o dólar é a moeda de troca comercial, né? Então, a tendência de você ter mais oportunidades em dólar é maior. Então, o importante é o investidor diversificar, né, do que ficar só em uma única moeda. Se puder colocar em dólar e euro, de repente, né? Não sei, eu não sou especialista nisso. O importante é investir, né? Diversificar a moeda. Diversificar a moeda. O que a gente fala é colocar os ovos em várias cestas e não em uma cesta só. Olha, a Daniele Guilherme está demais. Fez outra pergunta. Ai, que bom, Daniele. Quais são as regras para o cálculo do ganho de capital na venda de um imóvel no exterior por um residente no Brasil? Então, a regra atual anterior do Brasil, isso é muito importante, tá? Tem uma lei que entrou em vigor em janeiro de 2024, que a gente carinhosamente apelidada da lei das offshore. Então, ela muda um pouco o cenário do brasileiro que tem investimento no exterior. Antigamente, você comprava um patrimônio e você só levava para o Brasil a tributação se você fizesse a repatriação, salvo alguns casos específicos, mas a grande maioria era o seguinte: eu mandava meu valor para o exterior, ele crescia, eu mandava 100 mil, virava 100 milhões, eu só tributava no Brasil se eu levasse. Isso mudou totalmente, tá? Então, o Brasil exige que mesmo que você não leve financeiramente para o Brasil, você tem que levar tributariamente. Então, hoje, o ganho de capital para o brasileiro que investe no exterior, não só o ganho de capital, mas qualquer renda que ele tenha no exterior, é pagar 15% na pessoa física. Isso mesmo, pessoal, mesmo que o valor não seja gerado dentro do Brasil, mesmo que o dinheiro não seja levado para o Brasil nunca mais, sempre vocês vão ter que apurar no ano e levar na sua declaração e pagar 15%, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica, seja ganho de capital, qualquer tipo de renda, seja na offshore. Tá ótimo, muito obrigada. Vamos lá. O Bruno, da imobiliária Como Morar Bem, está perguntando. Maíra, você falou no caso de declaração no Brasil sobre meu imóvel nos Estados Unidos, mas no caso de eu gerar renda por aluguel nele, tanto long term como short term, tenho que declarar no Brasil também? Acabei de responder, né? Sim. A apuração que você realizar aqui vai realizar lá. Agora, o imposto que você paga aqui, ele permite fazer a compensação lá no Brasil. Então, vou dar um exemplo claro. Eu tenho um imóvel. Bruno, né? Bruno tem um imóvel. E aí, o Bruno teve um lucro líquido desse imóvel de 10 mil dólares. Pagou 10% no imposto aqui no Brasil. Ele vai pagar $1.000 de imposto. Aí ele vai levar esse mesmo 10 mil convertido em real para apurar no imposto dele da declaração do imposto de renda. Nesse momento, ele não vai estar sujeito à alíquota convencional, ele vai estar sujeito dentro dessa regra na alíquota de 15%. Se ele já pagou 10, ele vai pagar mais ou menos $500 aí de diferença dentro da alíquota, né? Sobre a mesma base. Mas vamos supor que esse mesmo imóvel em um outro ano deu prejuízo. Ele não vai tributar porque não tem nada a ser tributado. E também não vai carregar o prejuízo, porque é óbvio que o Brasil não permite que a gente carregue o prejuízo. Tem uma outra pergunta aqui, é da Alzenira Magalhães. Maíra, eu sou parceira da DTB e este ano já comecei a investir em dólares. Somos um grupo de corretores. Estamos construindo uma casa para vender na Flórida. Na verdade, ela só está fazendo um comentário, que ela mesmo já começou a investir. Ela já está até mesmo construindo uma casa para vender na Flórida. Olha só. Que bom, que bom. Vamos lá, como é que está estruturado esse imóvel? Depois me chama para a gente dar uma olhada. Ó, o Bruno está fazendo o seguinte comentário. Live excelente, uma aula. Nossos clientes podem ter acesso à sua assessoria?
Com É bom certeza. deixar essa informação para eles saberem que serão bem assessorados. Então, Maíra, você pode falar aí o seu contato, eu também vou deixar o contato. Com toda certeza. Eu vou deixar aqui o meu QR Code para vocês e aí vocês podem fazer contato comigo. Isso, deixa o QR Code aí. Deixa eu passar aqui, tá? Tem mais alguma pergunta? Não, por enquanto não. Bom, então eu acho que assim, ó, a gente tem assunto para falar uns 3 meses. Sim. Olha, Maíra, mas está sendo assim, muito bom. As perguntas já, né, pararam. E certamente nós vamos te convidar para fazer outras lives. Peço desculpa que hoje foi meio corrida, eu não conseguia colocar a live para poder começar a funcionar, mas deu tudo certo, graças a Deus, no final. E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se você quiser colocando aí o QR Code, você consegue? Eu não consegui conectar aqui, não está conectando. Eu passei para você, você pode divulgar aí para eles, por favor? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu sei fazer isso. Eu estou com medo de mexer aqui e acabar derrubando a live. Deixa eu ver. Deixa eu pedir a minha assessora, vulgo minha filha, Bruna. A minha filha está em São Paulo. Se ela estivesse aqui, peraí, não, aqui é compartilhar a tela. Pede a sua assessora. Olha, os filhos, nós deixamos os nossos filhos de cabelo em pé, né? Porque a gente pede, me ajuda aqui, me ajuda. A minha filha é minha assessora pessoal e profissional, né, filha? Te amo, meu amor. Ela vai te ajudar aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Olha, está todo mundo gostando muito. Olha, a Daniele Guilherme falou, olha, conteúdo riquíssimo e extremamente esclarecedor sobre tributação nos Estados Unidos. Explicações claras, inteligentes e de muito valor para quem deseja entender mais sobre o cenário internacional. O Leonardo Leal, que é um advogado, acabamos de falar que chegando agora. Obrigada pela presença, doutor Leonardo Leal. Ele trabalha com a parte de... Ele faz a parte... Escreve aí, doutor Leonardo, em que área o senhor trabalha. O Bruno faz uma declaração, Maíra, para nossos clientes que vou editar e enviar para eles. Ele claro. Que você fale alguma coisa, né? Deve ser isso. Faz uma declaração, Maíra. Acho que sim. Bom, pessoal, o que eu tenho para falar para vocês deem esse passo, e façam o passo de acordo com o coração de vocês e o que vocês realmente têm de segurança. O passo que a gente precisa fazer tem que ser um passo seguro, mas um passo que seja com clareza, planejamento e organização. Então, eu me coloco à disposição, o que tange toda a parte tributária, contábil, sucessória, que vocês precisarem esclarecer, contem com o meu apoio e com o meu incentivo para que vocês façam isso. Ai, obrigada. Olha, tem mais uma última pergunta aqui. Essa Daniele, gente, ela está demais. Qual estrutura costuma ser mais vantajosa para brasileiros nos Estados Unidos? Abrir uma empresa como pessoa física ou LLC? Então, Daniele. A LLC já é uma empresa, só que o que a gente tem que entender? Em que momento eu estruturo o LLC só com sócio e pessoa física? Acho que ela quis falar isso. Em que momento eu estruturo a LLC com outras empresas, que sejam empresas em outros países, para proteger? Essa estrutura, normalmente, Daniela, a gente sempre vai olhar qual o risco tributário que você quer de desejo. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho clientes com patrimônio de $300 mil que escolhem fazer a estrutura LLC, mais offshore, por exemplo, offshore que sejam fora dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele tem preocupação em crescer já despreocupado com o imposto, eles querem já deixar estruturada a sua sucessão, e eu tenho um cliente que tem milhões só no LLC e fala, não vou estruturar nada. Então,
eu sempre trago a clareza, trago as opções, mas a decisão final sempre é de quem está ali no final, aquele que trabalhou uma vida inteira para construir tudo isso, né? Então, às vezes, tem muita escolha no final. Eu sempre vou optar por você fazer a melhor escolha que te traga mais segurança e economia sempre. Mas a assinatura, a decisão final de sim, vou fazer por esse caminho, sempre vai vir de vocês. Mas eu sempre vou dar o apoio e a instrução necessária para que isso seja feito. Maíra, olha, mais uma vez, muito obrigada. Eu quero agradecer a todos os espectadores, a todas as pessoas que fizeram as perguntas, a todas as pessoas que realmente foram bastante. Eu fiquei, não vou falar que eu fiquei surpresa, porque realmente o conteúdo é muito bom e você é uma contadora assim, excelente. Você também vai ministrar a aula no Grow, não é isso? Vou sim, estarei no Grow, hein, pessoal? Vou ministrar aula no Grow. Vamos lá participar, vai ser muito bom. Profissionais de excelência. Para quem não sabe, o Grow é para aquela pessoa que quer começar a aprender um pouco do mercado internacional, não é isso? Isso, exatamente. Então, quem quiser saber mais, depois só me mandar uma mensagem, que eu também posso falar um pouquinho mais sobre o curso Grow, que a Maíra estará lá. Maíra, muito obrigada mais uma vez. E te aguardamos, então, no Conexão Imob Belo Horizonte. Vai estar todo mundo muito assim, ansioso para novas explicações. Tá bom? Tá bom. Obrigada, pessoal, pelo tempo de vocês. Foi um prazer. E nos vemos em breve. Em breve. Beijo. Beijo.